exatamente neste momento. Este é o título do texto de hoje, escrito por Bert Hellinger em seu livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Exatamente neste momento é o momento exato para você fazer o que precisa ser feito sem que você esforce o mental. Exatamente neste momento está acontecendo exatamente aquilo que é para acontecer. Então, neste texto, que ele é instigante, um pouco poético, e logo ao final dele, nós teremos um grande ensinamento, caso a gente possa se abrir para compreender o que exatamente Bert Hellinger está dizendo com o exatamente neste momento. Antes de começar a leitura, eu te convido a movimentar os seus ombros. Respira, deixa sair todo o ar de dentro de você. Sim, abra-se para uma possibilidade de compreensão. Uma compreensão que vai além daquilo que já existe dentro de você. Exatamente neste momento, nada mais existe, nem o passado, nem o futuro, exatamente neste momento. E é exatamente neste momento que contém o passado e também o futuro. Coloque os seus dois pés apoiados no chão, alinhe a sua coluna. Experimenta organizar as suas vértebras. Passa a sua língua pelos seus dentes, lábios, gengiva. Solta a sua mandíbula. Fricciona suas mãos. Coloque sobre os seus olhos. Respira mais profundo. Abre devagar. Faça um pequeno movimento na lateral do seu rosto, aqui nas têmporas. É uma firmeza que tem nos seus dedos e, ao mesmo tempo, uma suavidade. Ser firme e suave. Abre o tecido do seu rosto. Talvez venha um suspiro. Bom dia. Vamos lá. Exatamente neste momento. Aconteceu exatamente neste momento, totalmente de surpresa e de forma inesperada, impedindo nossos planos e muitas outras coisas nas quais acreditávamos que pudéssemos confiar. De repente, surge uma situação nova. Pensa em um momento que já aconteceu isso com você.
programado e você tá ali atrasado, você chega na garagem, a empresa tá te esperando, o pneu tá furado. Exatamente neste momento. Você tá atrasado para a reunião e vai correndo, e aí acontece, esqueci o celular em casa, exatamente neste momento. Traga na sua memória alguma situação que te pegou de surpresa e você diz, tinha que ser agora, exatamente neste momento. Quando nós nos colocamos dentro de um contexto, nossa, o que será isso? Agora você está dentro da história. Continuamos. E aí Bert Helling diz, dizemos, por exemplo, abre aspas, exatamente neste momento caiu um raio, fecha aspas. Mas também, abre aspas, exatamente neste momento acabou de chover e o sol reaparece. Exatamente neste momento, fecha aspas. Também dizemos, abre aspas, exatamente neste momento as forças me abandonam. Exatamente neste momento estou no fim. Não posso mais. Fecha aspas. Pessoal que está chegando, a leitura de hoje chama-se exatamente neste momento. Traga na memória uma situação que você já viveu, que você diz assim, tinha que ser exatamente neste momento. E aqui Bert Helling está trazendo vários exemplos. Eu acabei de iniciar a leitura exatamente neste momento, né? Então vamos lá. O que ele quer dizer com isso? O que a vida quer nos trazer de informação exatamente neste momento? E aí ele segue, olha só que delícia que é essa compreensão. O que acontece exatamente neste momento exige uma mudança e nos permite uma mudança. De repente, abre-se outro horizonte, uma porta se fecha para sempre. Olha, eu fico até arrepiada, porque é isso que nós resistimos, exatamente nesse momento. Uma porta se fecha e outra se abre. Ou uma porta se abre e uma outra se fecha. E ele coloca, abre aspas, exatamente neste momento significa agora mesmo. Exatamente neste instante. Não é outro, é agora. O que acaba de acontecer está presente, totalmente presente. Podemos reagir imediatamente e devemos fazê-lo. O que acaba de acontecer nos traz de volta do céu, de muitas ideias e sonhos, nos traz à terra, felizes, despertos e dispostos à ação. O exatamente agora
Ele nos exige algo exatamente agora, exatamente neste momento. Tudo aquilo que é criativo acontece exatamente neste momento. O resto é da nossa cabeça. Então, tragam exemplos para você agora. Sabe assim, nossa, tô saindo, tô atrasada e você corre pro carro, o pneu tá furado. Exatamente neste momento. E será que não era isso que precisava acontecer? Exatamente neste momento. Cada passo que damos, exatamente neste momento, toda a felicidade e todo o êxito, exatamente neste momento. E exatamente neste momento, todo prejuízo, toda perda. Respira. Não cai uma folha nessa terra que possa ser dito, nossa, por um acaso. Eu contei para vocês, né, no ano passado, mais ou menos nessa época, na verdade foi no mês de abril, né? Eu estava indo levar meu filho e minha nora para prestar vestibular. E exatamente naquele momento que estávamos chegando em Ribeirão Preto, o que aconteceu? Fui pega de surpresa com uma enchente e simplesmente eu perdi o meu carro. E estávamos dentro do carro, exatamente naquele momento. Mas existem outras coisas que exatamente neste momento você está aqui. Você não precisaria estar em outro lugar. Tem uma sugestão para vocês de livro que depois eu vou colocar lá nos stories como sugestão de leitura. Já sabe qual que é, né, Cristina? O Livro da Bruxa. Depois eu conto um pouquinho deste livro para vocês, que acontece tudo exatamente neste momento. Então, exatamente neste momento, o passado acabou. O ontem já não existe mais. E exatamente neste momento começa o futuro. Só exatamente neste momento estamos em sintonia com a vida. E aí? Você está em sintonia com a vida? Só exatamente neste momento estamos presentes. Totalmente presentes. Só exatamente neste momento algo corre bem e só exatamente neste momento algo corre mal. Só exatamente neste momento chega a compreensão decisiva e justamente agora decidimos seguir ou adiar. Por isso que nós precisamos estar presentes. É quando a oportunidade ela chega para você. É exatamente naquele momento. E a todo instante nós estamos decidindo seguir ou adiar um pouquinho mais. Essa pausa é para vocês respirarem, sentirem, né? Quantas coisas eu tomei a decisão e abriu-se um portal de oportunidades. E quantas coisas eu tomei a decisão de adiar mais um pouquinho. Gente, hoje é 26 de março. E nós estamos já em contagem regressiva para o Natal, que será daqui a exatos 9 meses. Já pararam para pensar isso?
Se você engravidar hoje, daqui a 9 meses, no Natal você está ganhando neném. Claro que existe os imprevistos. Pode nascer de 7 meses, mas dentro da leitura natural da vida, este é mais ou menos o cronograma. Nós estamos a 9 meses do Natal. Jesus está sendo concebido a partir de agora. E muitas vezes nós falamos sobre fé, nós trazemos essa conexão profunda com a história de Jesus, mas nós não nos conectamos que exatamente neste momento ele está sendo concebido para poder nascer daqui a 9 meses. O que em você exatamente neste momento poderia nascer daqui a 9 meses e que você está adiando ou que você realmente segue aquilo que nasce de dentro de você? É um desejo, é uma intenção. É exatamente agora, não é amanhã, não foi ontem, é agora. Então, exatamente neste momento, estamos totalmente concentrados e só agora mesmo estamos também distraídos. Sabe aquela historinha assim, toma distraído? É exatamente neste momento. Exatamente neste momento existem várias possibilidades, mas só uma se torna realidade neste exato momento. Então ele traz uma pergunta: por que digo tudo isso? Porque exatamente neste momento me ocorre para onde isso quer ir. A questão é: que papel tem o exatamente neste momento na sua empresa? Na sua profissão? Leve agora a sua intenção, a sua atenção. Intenção, atenção para a sua profissão. Exatamente neste momento se mostram os sinais do tempo. E exatamente neste momento podemos reagir a eles, quando estamos abertos e dispostos. Abre aí agora um pouquinho. Exatamente neste momento. Você estava assim me escutando? Ou você está cabisbaixo? Ou você realmente, exatamente neste momento, pode se abrir e falar: caramba, o que eu estou travando? O que tem na minha história que eu estou travando os meus negócios? Lembrem-se que nós estamos falando sobre êxito na vida e êxito na profissão. E talvez você, por medo, está travando os seus negócios e isso é inconsciente. Então, exatamente neste momento, sinta aí quantas coisas a vida tem te apresentado de oportunidade, mas você trava. Talvez seja esse vídeo que você está recebendo gravado por alguém, ou vocês que estão aqui ao vivo. Será que é por um acaso que vocês estão exatamente neste momento? Que é o título, né, do texto. O texto chama-se Exatamente Neste Momento. Que você decide adiar ou você decide seguir. Talvez você já estivesse aí pensando: vou desligar. Exatamente neste momento que você vai perder o que ele vai falar sobre maturidade.
Quem está agindo na sua vida? O seu adulto ou a sua criança? Vocês já pararam para pensar o que significa a palavra maturidade? Idade maturada. E eu nem vou falar para vocês que eu, particularmente, não tenho a menor dúvida que não existe acasos. Para você que acompanha leituras aqui comigo, eu simplesmente sigo o fluxo. Há mais de 4 anos que eu abro o Instagram e faço leitura de livros inteiros. Então, eu só sei o dia que eu abro. Eu não sei exatamente o dia que nós finalizaremos. E quantas vezes nós abrimos um trecho de um livro sequenciado e no dia daquela leitura tem algo acontecendo que tem a ver com aquela leitura. Hoje é meu aniversário. Será que é por um acaso que exatamente o texto, tudo acontece exatamente nesse momento, no dia que eu vou ler, no dia do meu aniversário? E que ele vai falar da maturidade, a idade que chega e que ela tem um significado. Respira. Eu não estou falando isso com vocês para trazer, eu sempre trago exemplos de mim mesmo, para que você realmente possa confiar. Às vezes a gente fica pedindo coisas para Deus, pedindo uma solução. E a solução está na sua frente, gratuita. Eu estou mostrando isso para vocês. E quanto tempo você está adiando? Eu vou adiar mais um pouquinho. É porque o ser humano adora o sofrimento. Talvez você esteja adiando coisas que depois não tem como você, né? Nós somos perecíveis, nós precisamos também lembrar disso. Nosso corpo é perecível. Então, olha o que ele coloca. Exatamente neste momento se mostram os sinais do tempo. E exatamente neste momento podemos reagir a eles, quando estamos abertos e dispostos. Todo desvio do exatamente neste momento faz com que estes sinais passem bem longe, não importando se indicam progresso, êxito, retrocesso, perigo ameaçador ou fracasso. Esses sinais mostram a ação que agora se exige de nós. Exatamente neste momento, neste instante, qual é a ação que você está tomando? Como reconhecermos estes sinais? Aqui ele traz a pergunta, né, que vale $1 milhão. Como reconhecermos estes sinais? E aí ele diz, só neste momento, quando levamos a sério a nossa vida. É aqui que eu falei sobre maturidade. Gente, ele está falando isso, ó. Quando levamos a sério a nossa vida. Nós brincamos com a nossa vida. O tempo todo. Depois eu vou.
Ah, depois eu faço. Ah, depois, né? Eu estou falando das nossas emoções. Das nossas emoções. Quantas e quantas e quantas e quantas pessoas eu já vi ao longo desses 24 anos de clínica. 23 mil histórias atendidas. Então vocês imaginam quantas e quantas e quantas e quantas histórias que eu já vi. Às vezes a pessoa falando, eu vou parar a terapia agora, sabe por quê? Porque eu quero fazer uma viagem, então eu vou fazer uma reforma. Porque agora eu tô apertada, menina. Por quê? Porque deu uma leve melhoradinha. Ou às vezes está investindo na farmácia, que é drogaria. Quantas e quantas. Agora tem a turma que está investindo na terapia online, só que não com pessoas. Agora tem o investimento na IA. Gente, é para dar risada, né? Porque assim, é claro que a IA, né? Ela dá respostas muito legais, aquelas que nos consolam e não aquelas que nos tiram do lugar. Estamos virando robôs exatamente neste momento. Exatamente neste momento, nós adiamos o olhar para as nossas emoções. Desprezamos a cada momento aquilo que precisamos fazer. Ou seja, nós não nos levamos a sério. Nós levamos a sério mais a nossa mãe do que a gente. Como se ela fosse mais importante que a gente. Nós deixamos os nossos filhos e vamos cuidar. Ou seja, o rio contrário. Quantos de nós, exatamente neste momento, invertemos o fluxo do rio e depois não queremos ter a responsabilidade daquilo que aconteceu? Então, maturidade, levar a vida a sério, é você compreender que a idade precisa de uma maturação. E nós não somos mais crianças. Criança que precisa de papai e mamãe. Ronivaldo, mas eles precisam da gente. Sim, assistencialismo, não da sua vida. É diferente. Totalmente diferente. Os meus pais já são idosos, eles precisam de assistência. Eles não precisam da minha vida, da assistência. É diferente. E nós temos uma dificuldade gigantesca de compreender isso. Então, a esse respeito, ocorre-me um exemplo, também exatamente neste momento. Ele diz: quando um produto novo surge no mercado, os produtos anteriores do mesmo tipo se revelam obsoletos. Quem é que lembra quando lançou o celular? Lembram? Lá no ano de, foi o quê? 98, né? Lembram disso? Quando, na época, né, no ano de 98, nós tínhamos o quê para comunicação? Bip, telefônicas, telefone fixo. Quem aqui, quase ninguém tem telefone fixo em casa. Deve ter aqueles colecionadores de telefone. Não temos mais. Ficou obsoleto. Os tijolões, né? Os famosos tijolões que tinha que abrir. Às vezes a gente queria aquele telefone que a gente queria de abrir. E aí, você quer um daquele hoje? Não, você já quer um iPhone 17, que você já paga, né? O preço de uma moto.
Então, exatamente neste momento, quando algo acontece mais rápido, em menos tempo, deixa para trás o mais lento. Aquele que se adapta imediatamente tem sucesso. Aquele que aposta de imediato no novo, ao invés de se segurar no velho, mesmo que seja por um certo tempo. Aquele que hesita cai para trás. Exatamente neste momento, me ocorre que falei dessa percepção e do sucesso ligado a ela, como se fosse possível, sem um empenho espiritual. Essa pausa que eu estou dando aqui agora, para você realmente respira, porque tudo que eu estou falando não é uma decisão, não é um seguir a partir da sua mente. Talvez exista uma presença em você, então é preciso separar o joio do trigo. Quando estamos presentes, nós também sabemos quando aguardar o próximo passo. Aguardar, porque não é o momento de você fazer o movimento. E todo movimento está acontecendo quando você não faz. Por exemplo, quando uma mãe, ela não faz o movimento em direção ao filho, para que ele possa ganhar força. Muitas mães impedem o desenvolvimento e o crescimento dos seus filhos, antecipando o movimento deles. Ah, mas é porque ele não ia dar conta. Quem disse? Só você que está dizendo. Ah, mas ele precisa de mim. Quem disse? Você que está dizendo. Então, quantas e quantas e quantas mulheres, mães, retardam o desenvolvimento de seus filhos, porque elas querem fazer. E ainda acredita que só não aconteceu nada porque fizeram. Aliás, não aconteceu nada de ruim, mas também não acontece nada de bom. Então ele traz que isso não é possível se você não está espiritualmente presente. Porque nós somos corpo, mente e espírito. Ou seja, presença. Toda presença, ela é espiritual. Respira. Traga você para esse estado presente, neste exato momento. Então ele coloca, exatamente neste momento, me ocorre que falei dessa percepção e do sucesso ligado a ela, como se isso fosse possível sem um empenho espiritual especial. Como se dependesse mais ou menos de nossa boa vontade e pudéssemos nos censurar e censurar os outros mais tarde. Se você tivesse prestado atenção. Não é sobre prestar atenção. Não censure você, nem os outros. É sobre você estar presente. Isso é a atenção plena. Feche os seus olhos agora. Isso, feche os olhos. Sim, fecha os seus olhos. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca.
Mantenha os seus olhos fechados. Como é me ouvir com os olhos fechados? Preste atenção que quando você fecha os seus olhos, os seus outros sentidos se aguçam. Talvez você escute mais instantaneamente. Talvez você perceba mais a temperatura. Talvez você perceba mais arrepios. Talvez exatamente nesse momento, quando você tira o seu olho, você enxergue melhor a partir da sua percepção interna. Talvez você sinta medo. Exatamente neste momento é o texto que nós estamos lendo agora. E o agora, ele nos pede presença. E é por isso que, se você fecha os seus olhos, você enxerga melhor com a sua alma. Talvez você estava se sentindo até angustiado para tomar uma decisão. E enquanto você não chorar a sua angústia, você não vai abrir um espaço para algo novo. Como na natureza, quando as nuvens ficam carregadas e vem aquele calorão, às vezes é assim com os nossos pensamentos. As nuvens se fecham dentro de nós e faz aquele calorão, você não tá conseguindo discernir nada, então cai a chuva, ou seja, cai aquele choro. E você chora, ou seja, aquela chuva torrencial. E logo depois, abre o tempo. Abra seus olhos agora. E é só nesse momento que você consegue pensar melhor. Descrever melhor a situação. Tomar uma decisão sábia. Para quem não sabe, é sobre isso os grupos de constelação, que aliás no dia 11 de abril, se você já sentiu aí dentro de você, esse eu quero ir, venha. Pare de adiar. Um dia inteiro para olharmos além dos negócios. Olhar para a nossa história de uma maneira madura. Um grupo maduro, porque são as pessoas certas que se conectam. E você sabe que era para você estar no grupo. Até quando você vai continuar adiando? Ah, mas será que é para mim? É para você, se você sentiu vontade. Então, quando Bert Helling fala que somos nós mesmos que adiamos o sucesso, é exatamente isso que ele está falando. E para concluir, olha o que ele traz. A percepção limitada e as consequências que limitam nosso sucesso estão relacionadas a um movimento da consciência. A nossa mente, ela é terrível.
que nos impulsiona em direção ao menos. Porque pode ser que você esteja fidelizado àqueles da sua família, da sua história, que não puderam ir além. Então a nossa mente, ela é sintonizada no menos. E uma parte sua quer crescer, mas uma parte sua está dizendo não. Agora não. Dessa vez não. Quem sabe na próxima, né? Na próxima o quê? Na próxima vida? Talvez. Não sei, caso você acredita nisso. Então, ao invés de nos impulsionar em direção ao mais sucesso, mais felicidade, e você pode, né, ir além, você tá lá o quê? Usando o celular tijolão, ou então até para você ter um celular novo, você faz, ó, paga em 300 prestações. Que é isso? Até quando você tem que fazer um esforço gigante para subir isso aqui na sua vida? Se a vida é infinita. Então isso significa ao mesmo tempo que, olha o que ele está dizendo, secretamente temos uma boa consciência com menos sucesso. É um tapa na cara, né? Que ele fala com a gente. Eu adoro isso aqui. Você fala, nossa, eu quero aumentar a minha empresa, né? Eu queria meu faturamento, eu sei que eu tenho potencial para isso. Mas secretamente você está dizendo, eu não posso deixar o meu papai, eu não posso deixar a minha mamãe, eu não posso crescer mais que a minha titia, que o meu titio. Nossa, mas vai. Tem muita história na sua célula. E aí ele coloca, mas secretamente, uma má consciência, ou seja, algo dentro de você deseja ir além. Sem a má consciência você não vai. E aí ele lança uma pergunta. Então, o sucesso que permanece e continua depende de quê? Hein? Depende de quê? E aí ele responde. Depende de que reconheçamos como estamos emaranhados amplamente nos movimentos da consciência e quantas vezes eles nos conduzem ao fracasso. Respira. E é sobre tudo isso que nós vamos trabalhar no dia 11, tá? Que aprendamos também a nos desprender deles. E a nossa empresa, os nossos negócios também se desprendem. Por quê? Porque a sua empresa, os seus negócios, a sua profissão, ela não está separada disso. Ah, Ronivalda, mas a minha profissão não tem nada a ver, né? A minha família é tudo de agricultor e eu faço outra coisa totalmente diferente. Não tem a ver com isso, tá, gente? É que a nossa vida, ela não está separada do nosso trabalho, até porque é o trabalho que nos sustenta na vida. E estamos emaranhados com eles. E é assim que, secretamente, nós não prosperamos. É aquele famoso 2 passos para frente, 3 passos para trás. 2 passos para frente, 5 passos para trás. E cada passo que você dá para trás, adivinha onde você está indo? Para junto daqueles que você não permite que eles fiquem e você vá.
E quem que você está sacrificando? As suas gerações para frente. Você está sacrificando os seus filhos, você está sacrificando os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos. Isso chama-se morte de família. Exatamente neste momento. Este é o título do livro, né, gente? Só para lembrar que nós estamos lendo o texto. Exatamente neste momento, estamos lendo sobre maturidade. Nós estamos falando sobre a vida nova que começa exatamente no dia do meu aniversário. Ah, mas nós somos muito bons, não somos? Será mesmo que existe por acaso, gente? Será mesmo? Será que é por um acaso que exatamente no dia do meu aniversário, será que Deus não me mandou este texto? E para todos nós que estamos aqui juntos, obviamente que não é sobre mim que eu estou falando sobre todos nós. Quando ele fala que leve a vida a sério, até quando você vai continuar brincando com a vida? É exatamente isso, um bom ensinamento para o dia do aniversário, né? Até quando você vai levar a sua vida na brincadeira ou você vai realmente se despedir do playground e ir para um baile de gala, né? Será que o adulto prefere o playground, o parquinho de diversão, ou um baile de gala elegante, que você possa transitar e que você possa realmente se mover de uma maneira mais adulta? Para completar, eu vou ler agora, finalizando o texto, para ficar isso como reflexão. Eu vou fazer novamente a pergunta. Então, o sucesso que permanece e continua, ele depende de quê? Depende de que reconheçamos como estamos emaranhados amplamente nos movimentos da consciência e quantas vezes eles nos conduzem ao fracasso. Como saber disso? Do tamanho do seu esforço. Se você faz muito esforço, saiba que você está só enxugando gelo. Então, que aprendamos também a nos desprender deles, e a nossa empresa se desprenderá também. De que falei até aqui? Do dom da sabedoria, que é fazer a distinção, separar o joio do trigo. E é isso que nós fazemos nos grupos de constelação, separamos o joio do trigo. Eu realmente desejo que todos vocês que estão aqui comigo hoje estejam comigo no dia 11. E não vem com aquela historinha, ai, Ronivaldo, eu vou ver, se não estiver chovendo, ok. Tá tudo bem. Então ele diz, como conquistamos? Servindo a vida com amor. Com amor exatamente neste momento. Êxito na vida, êxito na profissão. Tenham um lindo e abençoado dia. Comemorem cada dia do ano de vocês, lembrando que Jesus comemora o seu aniversário daqui a 9 meses. E agora nós estamos entrando na concepção dele. Como você quer que esteja a sua vida? O que vai nascer de você
daqui a exatos 9 meses. 25 de dezembro. Hoje é 26 de março. A contagem começou, né? Ontem findou e hoje começa a contagem. 9 meses para o Natal. O que você quer que nasça daqui a 9 meses? Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês, todos que estão aqui comigo agora. E eu gostaria que vocês pudessem me presentear com algo hoje. Compartilhe a live com outras pessoas. Eu fico muito agradecida. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz com a sua gentileza de poder compartilhar a live com 15 pessoas, cada um de vocês que está aqui, tá? Meu presente de hoje. Beijos, até amanhã. Amanhã o texto será Preconceito e Consciência. Ontem nós vimos na live o texto Somente Preconceito. Assistam a live de ontem. A live de ontem, ela foi vista, se vocês procurarem lá no meu perfil, por mais de 1000 pessoas. Por quê? Porque eu pedi para compartilharem e a galera me escutou. Então, até que enfim, eu consegui bater a meta de visualização de live com mais de 1000 pessoas. Amanhã nós seguimos com o texto Preconceito e Consciência, ou seja, ele vai juntar os dois textos, preconceito com o texto de hoje, exatamente neste momento, num outro. Então, amanhã vai ser maravilhoso. Esteja aqui comigo às 5 horas da manhã para entrarmos neste texto que ele une preconceito e a consciência. Até amanhã. Bye, bye.